Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes, sintam-se abraçados. E como é de nosso costume, como é necessário, inclusive, para o bom andamento daquilo que nos propomos fazer, é chegada aquela hora em que fechamos os olhos, em que relaxamos o corpo. Hora essa em que buscamos o maior intercâmbio com o plano espiritual positivo que nos rodeia. Nós somos emissores constantes de pensamentos e de sentimentos. E tudo aquilo que a gente emite, emitimos na forma de energias. Energias essas que nos rodeiam, energias essas que se espalham em derredor de nós e que por isso fazem uma sintonia com aquelas energias de igual teor. Quando nós buscamos a Deus, nós sutilizamos o pensamento, nós sutilizamos as nossas emoções. E isso favorece a sintonia com os planos maiores da vida, com os nossos amigos espirituais, com os nossos benfeitores, que aproveitam momentos como esse para nos estimularem à prática do bem, para nos ofertarem bons pensamentos, para nos auxiliarem com as suas energias, com a sua sabedoria. Então a prece, longe de ser um ato simplesmente místico, é algo profundamente científico. É nesse momento em que nós, nos sintonizando com o mais alto, passamos a receber as inspirações necessárias para bem prosseguirmos na nossa vida. Nesse momento é onde nós nos encontramos capacitados a receber a força do mais alto. Força essa que nos estimula à prática do bem, que nos estimula a vencer os desafios que a vida nos propõe, para que com isso cresçamos firmes, fortes, rumo à perfeição espiritual. Que Jesus, nosso Mestre Maior, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, livro Obras Póstumas, o capítulo hoje nós vamos falar a respeito das aristocracias. Quando a gente ouve essa palavra aristocracia, normalmente nós não nos atentamos para o significado real que essa palavra encerra. Quando a gente fala em aristocrata, em aristocracia, quais são as imagens que vêm na nossa cabeça? Rei, imperador, gente rica, gente poderosa, gente orgulhosa, vaidosa, enfim, todos esses atributos logo nos vêm à cabeça. Será que a aristocracia realmente é isso? Ou será que ela se restringe a isso? É isso que Allan Kardec propõe nos ensinar nesse trecho do livro Obras Póstumas. Ele começa de uma maneira muito direta, como era do hábito do codificador, nos mostrando o que é a palavra aristocracia. Segundo ele fala que logo na primeira linha, a palavra aristocracia vem do grego. São duas palavrinhas do grego que se conjugam, que estão juntinhas, para formar essa palavra. Vem de aristos, que significa o melhor, e vem de kratos, que significa poder. Então, aristocracia significa o melhor poder, ou o poder dos melhores. Isso seria a aristocracia. Conforme aquilo que a gente acabou de comentar, com o passar do tempo, nem sempre essa palavra foi compreendida na real acepção do termo.
foi às vezes deformada nessa acepção e empregada sob um outro contexto. Enfim, Kardec propõe a analisar as aristocracias ao longo da história. Ele faz um apanhado geral das aristocracias e encerra propondo e nos ensinando, aliás, como que o Espiritismo pode influenciar na aplicação das aristocracias. Aí a gente pergunta, poxa, mas o que uma religião tem a ver com uma aristocracia? O que o Espiritismo, os postulados espíritas, como que eles podem ajudar na aplicação de uma aristocracia? A aristocracia não é uma coisa ruim? Não é uma coisa negativa? Não é uma coisa que prejudica? Nem sempre. É o que a gente vai ver a partir de agora. Ele faz um apanhado geral, começando lá de tempos de milhares de anos atrás e chegando até os dias, não propriamente de hoje, mas lá no século XIX. Ele começa dizendo que a primeira aristocracia foi a aristocracia dos mais sábios, dos anciãos. Como a gente estuda na história, se a gente pegar a história da humanidade como um todo, ela é dividida em dois grandes períodos: a pré-história e a história propriamente dita. A história propriamente dita começou há mais ou menos 4.000, 3.500 anos antes do nascimento de Jesus, com a invenção da escrita, pelos sumérios, a chamada escrita cuneiforme. A partir desse momento, começou, segundo os historiadores estabeleceram, o período chamado de história. Antes disso, pré-história, que é dividida em três grandes períodos: o período paleolítico, ou idade da pedra lascada, o período neolítico, ou idade da pedra polida, e a idade dos metais. O que isso tem a ver com a aristocracia? Se a gente for lançar os olhos nesses períodos anteriores à invenção da escrita, nós vamos encontrar mais ou menos no ano de 10.000 antes de Cristo, os seres humanos descobrindo e praticando a agricultura e a criação dos animais. Quando eles começaram a praticar a agricultura e a criação dos animais, eles que antes eram nômades, que andavam de um lugar para o outro em busca de comida, passaram a fixar morada, tornaram-se sedentários. E aí surgiram as primeiras aldeias, de início formadas pelos clãs, que eram indivíduos de uma mesma família ou ligados por uma origem em comum. E nesses clãs surgiu a primeira aristocracia, a aristocracia dos patriarcas, a aristocracia dos anciãos, dos mais velhos. E por que dos anciãos? Porque eram aqueles que detinham mais tempo de vida e, consequentemente, maior cota de sabedoria. Quem decidia a respeito de tudo aquilo que a aldeia precisava era, obviamente, os anciãos. Nossa, mas sempre então houve necessidade de chefes? Sim. A partir do momento em que o ser humano passou a viver em sociedade, naturalmente houve necessidade de chefes, de alguém para dirigir todo aquele grupamento de seres humanos. E por quê? Porque, pessoal, as aptidões dos seres humanos são muito diferentes, os caráteres são muito diferentes. Sempre existirão indivíduos incapazes e que precisam ser dirigidos. Sempre vão existir aqueles mais fracos, que vão ter necessidade de alguém mais forte para poder protegê-los. Sempre existirão aqueles propensos aos excessos. E esses vão precisar de uma força para poder moderar os seus impulsos. Então a questão da chefia é algo que se impõe por necessidade, a necessidade de uma autoridade. Então os anciãos constituíram a primeira aristocracia. Só que aquelas aldeias, de início muito pequenininhas, com os membros de uma mesma família, começaram a se desenvolver, começaram a crescer. As atividades dentro das aldeias começaram a ficar mais complexas, a própria distribuição do trabalho começou a ficar mais especializada. Antigamente, os homens cuidavam de alguns assuntos, as mulheres cuidavam de outros. Agora, com o desenvolvimento das aldeias e o surgimento das cidades, o trabalho especificamente começou a ficar mais especializado. Começou a surgir agora o especialista em armas,
o especialista na agricultura, o especialista na criação de animais, enfim, as especialidades todas. E com isso, obviamente, naquelas épocas, com orgulho ainda preponderando muito fortemente, começaram as primeiras intrigas entre as aldeias, entre as cidades. As primeiras discussões, os primeiros entreveros, as primeiras batalhas. E para liderar o pessoal da cidade, o ancião não podia. Havia necessidade de alguém mais jovem, de alguém mais forte, para poder empunhar armas e combater, protegendo os habitantes daquela aldeia, protegendo os habitantes daquela cidade. E aí, os chefes militares surgiram. E nessas batalhas todas, eles ganhavam algumas, perdiam outras, enfim, mas começaram a ganhar preponderância nas aldeias. E através dessas vitórias, dessas derrotas, através da força, surgiu a segunda aristocracia. A aristocracia da força. Os anciãos foram relegados a segundo plano, justamente sendo alocados numa situação dentro da aldeia, dentro da cidade, em que eles ainda davam os conselhos, mas quem possuía agora a autoridade de mando era o poder militar, o poder da força bruta. Essa foi a segunda. E com o tempo passando, obviamente esses chefes militares, governando através da força bruta, chefiando exércitos, eles naturalmente amealhando poderes, bens, quando morriam, passavam os bens que eles tinham para os seus sucessores, para os seus filhos, que ganhavam também ali, de quebra, não somente os bens, mas também a autoridade, os títulos. E chegou um momento da nossa história em que a autoridade começou a ser passada de pai para filho, formando-se as dinastias. Surgiu aí a terceira aristocracia, a aristocracia do nascimento. Se a aristocracia da força bruta, ela era algo meio que legítimo, porque o indivíduo conquistou isso, colocando a cara na frente de uma guerra, essa aristocracia do nascimento nem tanto. Os indivíduos simplesmente herdavam as qualidades, de poder dos seus pais que haviam falecido. Mas a grande massa, aqueles que eram governados, aqueles que não possuíam o poder militar, começaram naturalmente a aceitar as coisas desse ponto de vista. Uma classe que comandava e que passava esse poder ao longo das gerações, e uma outra classe que simplesmente obedecia. Duas classes então se formaram. A classe daqueles poderosos e a classe daqueles inferiores, que se restringiu simplesmente a trabalhar. E esse estado de coisas durou muito tempo. Uma aristocracia através da dinastia, enquanto que boa parte da massa trabalhava e aceitava passivamente essa história. Além do mais, aqueles que detinham a aristocracia do nascimento, eles começaram, eles próprios, a fazer leis que protegiam os seus privilégios. Ninguém fazia essas leis, eles começaram a fazer leis. Então, além do poder militar, além do poder do dinheiro que ali ainda existia, eles começaram a criar leis objetivando manter esse poder, legalizar esse poder. E mais do que isso, não pararam por aí. Queriam se colocar como representantes dos próprios deuses aqui na Terra. Isso quando não se considerava a reencarnação ou a encarnação dos próprios deuses. E as classes trabalhadoras aceitavam isso piamente. Os chefes logo perceberam que era necessário que as classes trabalhadoras, as classes que empregavam a força bruta na agricultura, no comércio, na criação de animais,
permitissem que as coisas ficassem nesse mesmo estado, dessa mesma maneira, dessa mesma forma. Então eles pensaram da seguinte maneira: vamos manter esse povo na ignorância. Vamos fazer com que eles continuem a acreditar que nós somos a classe dominante por conta das nossas qualidades e que a eles só resta trabalhar. E durante muitos e muitos séculos a coisa assim permaneceu. Só que Kardec continua explicando aqui pra gente. O tiro saiu pela culatra. Porque aqueles indivíduos que muito trabalhavam começaram, através do próprio trabalho, a desenvolver a inteligência. Porque precisavam desenvolver a inteligência no trato, por exemplo, com o comércio. Precisavam desenvolver a inteligência para descobrirem como plantar melhor, como criar melhor os animais. Precisavam desenvolver a inteligência nas contendas, nas disputas. E com o desenvolvimento da inteligência, eles começaram a questionar. Poxa, mas peraí. O sujeito está lá, mora num castelo, passa de pai para filho no título, enquanto a gente fica aqui ralando. Qual que é a legitimidade disso? E com os séculos, esse fermento começou a crescer e as revoluções começaram a aparecer. Exatamente. Que colocou por terra a questão da aristocracia. Então, durante longo tempo, as aristocracias do nascimento perduraram. Hoje em dia ainda existem em alguns países os títulos, de nobreza, como a gente vê em vários países europeus. Só que é simplesmente um título. Perante a lei, todos são iguais. E foi justamente esse o pensamento dominante lá em 1789, de colocar as pessoas em pé de igualdade. Embora o pensamento tenha sido descaracterizado, distorcido, revoluções surgiram depois, inclusive a própria monarquia foi instaurada 2 vezes depois da Revolução Francesa, enfim. Mas a ideia estava lá. E com o desenvolvimento dessa inteligência, com o desenvolvimento do comércio, com o surgimento da indústria, começou a outra aristocracia, que até hoje domina, a aristocracia do dinheiro. Porque era necessária inteligência, para poder ter aquele dinheiro ali. Era necessário que o indivíduo, com o dinheiro, pudesse trabalhar com ele. E o indivíduo, com grandes somas de dinheiro, podia se dispor das pessoas e dos objetos e das coisas como bem lhe aprovesse. Durante muito tempo, e até nos dias de hoje, uma nova força se elevou, que é a questão do dinheiro. Só que para ter o dinheiro, muitas das vezes, é necessário uma boa dose de inteligência. E os indivíduos logo perceberam isso daí. E logo começaram a entender que o indivíduo, para ganhar dinheiro, muitas vezes, obviamente, não em todos os casos, mas muitas vezes lança mão de recursos escusos para poder aumentar ainda mais a sua fortuna. Então, com isso, o poder moral daqueles que possuíam dinheiro começou a cair. E uma nova aristocracia se elevou, a aristocracia da inteligência. E isso é fácil da gente perceber nos dias de hoje, sendo que essa aristocracia ainda permanece. O indivíduo que se dispõe de usar a sua inteligência no estudo ou a sua inteligência no trato do seu comércio, ele se eleva. Quantos por aí não saem das camadas mais humildes da população com o seu esforço intelectual e atinge altos cargos? Não é verdade? É uma aristocracia muito mais legítima do que as outras aristocracias anteriores. E é o que a gente vê nos dias de hoje, as duas dominando, a inteligência e o dinheiro. Até aqui, perguntas, observações? Fala, Antônio Carlos. O Brasil desenvolveu uma outra aristocracia, a aristocracia bandida. Todo mundo lá de cima é bandido. A gente vê aí o quê? A questão da inteligência aliada ao dinheiro. A moral. Exatamente. A falta dele. A falta da moral.
Então, porque o indivíduo que é portador de uma grande inteligência, não necessariamente ele vai utilizar essa inteligência de uma maneira ética, de uma maneira moral. O que a gente vê muito por aí, por conta do próprio orgulho, por conta do próprio egoísmo, é a utilização da inteligência de maneira inadequada, a fim de que ele possa amealhar a maior quantidade possível de recursos em detrimento do sofrimento do próximo, que sofre por isso. Não é? É essa aristocracia que a gente vê nos dias de hoje, aqui em nossa pátria. Eu, assim, arrisco dizer que não tem inteligência. Porque um governante comprar muito leite condensado ou então comprar outros produtos irrelevantes não é exemplo de inteligência. A gente está pegando um exemplo em específico. Vamos analisar a coisa de um modo mais geral, de um modo mais amplo. E isso não se restringe somente ao nosso país. Você vai ver em outros também algo muito parecido. A utilização da inteligência de indivíduos portadores de alto vigor intelectual para fins escusos, para fins próprios, para fins egoísticos. Né? Então, a aristocracia da inteligência é algo mais legítimo porque o indivíduo consegue utilizar seus recursos próprios para poder atingir altos níveis. Só que, por outro lado, se ele não tiver imbuído de uma ética, ele vai se perder muito com isso daí. Porque muitas pessoas serão prejudicadas por isso. Fala. Daniel, também acho que houve uma distorção do que é o certo e do que é o errado. Eu acredito que essa distorção começou lá na década de 60, sabe? Quando eles começaram a falar do amor livre, do sexo livre, e tudo isso parece que influenciou tanto o lado, influenciou o lado ético, o lado da inteligência e tudo que está por trás do que a gente vê. Então, não é que é um elo perdido, não. Mas eu acredito que para a gente conseguir, talvez, reverter essa situação, né, os conceitos de certo e errado, Eles têm que vai ser... ter que passar pela dor, pelo discernimento e por clarear novamente, em que ponto que a gente se perdeu. Eu até arrisco ir mais longe, Cláudio. Concordo com você. Concordo mesmo. A questão do certo e do errado, há uma inversão de valores atualmente. Só que o negócio começou, creio eu, bem antes da década de 60. Começou lá no século XIX mesmo, até um pouco antes do século XIX, quando as religiões elas começaram a ser questionadas por conta do movimento racionalista, em que os indivíduos começaram a ingressar e questionar os dogmas religiosos de uma maneira racional e abandonaram a espiritualidade por isso. E aí o materialismo começou. E esse materialismo atinge níveis elevados nos dias de hoje. Né? E é justamente o materialismo que faz com que o indivíduo distorça a questão do que é certo e daquilo que é errado, do que é bem e do que é mal. Porque tudo aquilo que for favorável a ele, tudo aquilo que for favorável a ele se dedicar ao materialismo para si, ele vai fazer. Então, para ele, é muito lógico e muito justo ele prejudicar uma pessoa. Porque ele vai conseguir benefícios egoísticos com isso. Para ele, isso é o certo. Porque, para esse tipo de pessoa, a vida é uma única coisa só. E vai acontecer essa vida do momento que ele nasce até o momento que ele morre. Antes não existe, depois não existe. Então, na cabeça dessas pessoas, o investir do tempo tem que ser um investir para conseguir a maior soma possível de prazeres materiais, de bens materiais. Né? Então, o erro está aí. O erro está no materialismo. Né? Então, é esse materialismo que tem que ser combatido. Então, a questão do próprio dinheiro e a questão da própria inteligência
Por que o dinheiro é tão mal utilizado nos dias de hoje? Porque o materialismo faz ele ser mal utilizado. Por que a inteligência é mal utilizada a larga fatia nos dias de hoje? Porque o materialismo interfere na análise e na utilização da inteligência. Então precisa de algo mais. Então nós vamos evoluir? Será que nós não atingimos o nível máximo e daqui não vamos passar? É óbvio que não. Será que essa aristocracia da inteligência é a última? E nós não vamos avançar? Gente, basta a gente lançar os olhos ao passado. Fizemos aqui uma repaginada, repassamos aqui ao longo da história. Toda a questão das aristocracias. Começando lá da época dos anciãos, lá no período neolítico, 10.000 antes de Cristo. As coisas não melhoraram? Melhoraram. A questão da inteligência melhorou, a questão das instituições sociais se aprimorou. Então, se nós evoluímos de milhares de anos até os dias de hoje, o que impede de nós evoluirmos dos dias de hoje para frente? A gente tem até a bomba atômica. Até a bomba atômica. Que é justamente a aplicação da inteligência para fins egoísticos. A energia nuclear que era para ser utilizada para fins benéficos para a humanidade foi distorcida e utilizada dessa forma. Daniel, então, o que eu estou me questionando, você falou, como chegamos na aristocracia da inteligência, dizer, já não é um limiar de que estamos mudando de um mundo de provas e expiação para a regeneração, para desenvolver o intelecto moral? Ah, muito bem, para desenvolver. E a chave é justamente essa daí, Lenice. Para outra aristocracia que também... Para uma outra aristocracia. Que Kardec continua aqui nos falando que uma outra aristocracia com outros valores tem que surgir. Que ele denomina de aristocracia intelecto-moral. Ou seja, os melhores deterão o poder. Mas quem serão os melhores? Os melhores serão aqueles com o maior padrão intelecto-moral, as duas coisas juntas. Porque a inteligência sem a moral pode conduzir o indivíduo a absurdos terríveis. A bomba atômica é um exemplo. A moral sem a inteligência pode fazer com que o indivíduo fique inútil. Então há necessidade de que as duas coisas se juntem a fim de que algo que realmente todos reconheçam a legitimidade, o valor e o poder, é necessário que isso aconteça. Esse algo tem que surgir. E esse algo já está em estado embrionário. Está em estado embrionário e vai eclodir e aos poucos está surgindo por aí. Quando a gente vê, como você mesmo disse, Antônio Carlos, a questão do nosso país, da classe política dominante no nosso país, em que uma expressiva percentagem só olha para o próprio umbigo e não quer nem saber da população em geral, a gente fala assim, nossa, mas esse estado de coisas nunca vai mudar. Vai. É claro que vai mudar. Kardec continua até falando aqui que essa aristocracia intelecto-moral se apresentará como sinal do advento do reinado do bem na Terra. E como nós estamos passando de um nível de provas e expiações para um nível de regeneração, forçoso é convir que essa aristocracia está em adiantado processo de gestação. Nossa, mas a gente assiste a televisão, a gente abre a internet no celular, só vê coisa errada. Vê muita coisa errada mesmo. Claro que vê. Ainda nesse mundo, os maus são em maior número. E com detalhe, eles parecem estar num número maior ainda, porque eles gostam de fazer estardalhaço. O mal adora fazer barulho. Estardalhaço. Para impressionar. Para impor. Mas o número de indivíduos bons não é pequeno. Kardec até coloca aqui, que se nós fizéssemos um apanhado das boas ações que muita gente efetua em todas as camadas da sociedade, iríamos ficar surpresos.
é que o bem, ele é discreto. Enquanto o mal faz estardalhaço e parece ser em grande número, aqueles que fazem o bem são discretos. Por isso que parece que eles são muito pequenos em termos de número. E em verdade não são. Ele fala até o seguinte aqui, ó. Fiquem tranquilos. Acalmem os seus corações. Que as coisas estão indo de uma certa maneira para culminar nessa aristocracia, num grupo de pessoas, num grupo grande de pessoas que realmente vai, por força natural das coisas, alcançar o poder. E todos os indivíduos seguirão tranquilamente esse grupo de indivíduos que irá governar a todos. Porque o que irá pautar a conduta deles será justamente a justiça, a ética e a caridade. Só um segundinho. Fala, Tânis. Veio no noticiário essa semana que a Rússia ameaçou a Ucrânia lançar a bomba atômica em resposta ao primeiro ataque que eles fizeram contra a Rússia. E até agora não se fala mais em violência da Ucrânia contra a Rússia ou vice-versa. O que a gente vê é que ainda no nosso planeta a guerra é algo que está presente, que vem forçosamente do nosso baixo nível de ainda fraternidade, mas que ações como essa, no decorrer das décadas, elas vão escassear, vão rarear, até chegar um momento em que as pessoas passarão a se entender sem necessidade de lançar tanques e bombas umas sobre as outras. Parece uma utopia, né? Porque a humanidade sempre viveu em guerra. Mas geralmente aquele que vai praticar violência, né, ele vai se render, porque ele vai ter medo de receber uma bomba, né, no país dele. Pois é, mas vamos dizer assim, é uma paz meio esquisita. Sim. É uma paz que se estabelece através do medo. Eu não vou jogar uma bomba em você para que você não jogue uma bomba em mim, né? Talvez no nível em que nós nos encontramos seja essa maneira de encontrarmos uma certa estabilidade. Mas a verdadeira paz não é assim que será estabelecida. Ela vai ser estabelecida ao longo das décadas. Porque virá do coração de cada criatura. Fala. A gente começa a observar nos tempos que nós vivemos, a gente sabe que a Terra não dá salto da evolução. Sim. O planeta vem evoluindo gradativamente. Perfeito. Pegando um gancho no que ele falou aí, também naquela passagem que fala lá do escândalo, né? Exato. E o escândalo é necessário, né? Mas ai daquele que pratica o escândalo, a gente entende coisas como a guerra, como a pandemia, que são já movimentos do plano espiritual, expurgando da terra aqueles espíritos que aqui não deverão reencarnar mais, e outros que virão a reencarnar para promover essa evolução que é agora já visível. Né? Exato. E se a gente for ver, né, esse movimento de purificação do ambiente espiritual do planeta já está em acelerado processo de algumas décadas para cá. Porque de algumas décadas para cá, nos últimos 40, 30 anos, tem acelerado o número de reencarnações de espíritos aqui na Terra de envergadura intelecto-moral superior à média. Né? E segundo o próprio Divaldo Franco, a partir da década de 30, agora, 2030 em diante, esse processo vai se acelerar mais ainda. Partirão daqui da Terra aqueles indivíduos, aqueles espíritos que não se adequarão a essa nova ordem. Qual é a nova ordem? A espiritualidade. A identificação com os postulados do Cristo, de Jesus. Mesmo que o sujeito não seja cristão, mas ele pode ser, por exemplo, um muçulmano, um budista, e ter a sua conduta pautada nos ensinamentos de Jesus sem saber. Esses permanecerão. Agora, aqueles que recalcitrantes no erro, no vício, aqueles que estiverem totalmente identificados com a violência, esses para cá não ficarão mais, não voltarão. Serão realocados em planetas onde
começarão novamente o seu processo evolutivo em árduas penas. Teve o conhecimento e a escolha, né? Exatamente. Tiveram o conhecimento e tiveram a oportunidade, as últimas oportunidades. Quando a gente vê a situação moral e ética que se encontra no nosso mundo, fala assim, nossa, mas está tudo errado. Está tudo de ponta cabeça. Quanta coisa errada que tem por aí. Olha só o nível das nossas artes. Olha só o nível musical, né? Olha só as tendências das pessoas. Parece que a corrupção virou norma do dia. Parece que o mais esperto nesse sentido é aquele que mais passa a perna nos outros. Não. O que está acontecendo é que inúmeros espíritos estão tendo a última chance aqui. Hordas que estavam lá há séculos e mais séculos, nos umbrais, nos abismos, de vândalos, godos, visigodos, antigos inquisidores, ou seja, todos aqueles envolvidos com o orgulho, com o egoísmo e com o mal, reencarnaram. Estão tendo as últimas chances aqui. Não é à toa que houve uma explosão de violência, uma explosão de coisas negativas de algumas décadas para cá. São essas almas que estão aqui tendo a última oportunidade. Qual é a última oportunidade? Decide, meu filho, se você quer mudar o seu pensamento, mudar a sua conduta ou ficar do jeito que você está. Porque ficando do jeito que eles se encontram, para cá não vão ficar, mas vão desencarnar, né, de uma maneira trágica ou natural e vão ser realocados a planetas primitivos. E ao mesmo tempo que esses estão indo embora, milhares estão chegando e que tem um outro nível, um nível intelecto-moral superior. Está preparado antes, né? Exato. Então tá tudo certinho. Tudo está correndo na mais absoluta ordem. Mesmo porque o governador espiritual do nosso planeta, que é Jesus de Nazaré, ele a tudo assiste, a tudo provê. Desde antes do nosso planeta ser formado pelas mãos de Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, desde aquele momento, as etapas da evolução planetária já estavam esquematizadas. Não existe de modo algum aqui a questão do improviso. Já pensaram, Jesus? Nossa Senhora, está acontecendo uma guerra, o que a gente vai fazer agora? E aconteceu tal coisa, e aí? Vamos chamar o conselho, vamos lá, vamos bolar alguma coisa. Não. Tudo já está na sua ordem, está tudo programado. Né? A gente pensa que está num caos, aí a gente fica irritado, ficamos nervosos, ficamos com medo. Por que vocês acham que tem explodido aí o número de casos de depressão, de suicídio, de violência? Porque as pessoas não têm, muitas delas, a espiritualidade, essa visão que, felizmente, nós estamos tendo aqui. E que nós temos por obrigação de passar para essas pessoas, a fim de acerenar e acalmar o coração delas, de que está tudo certo. Tudo está ocorrendo como deve ocorrer. Façamos a nossa parte. Trabalhemos no bem. Façamos o que for de melhor para nós. Né? Que o Cristo está tomando conta do resto. E a espiritualidade, eles estão tão atentos, né? Porque eles não erram, é tudo sistemático, é sistematizado. Tá? Eles aproveitam dessas raves, do Rock in Rio, de todas essas festas, onde se tem muita droga, muito de tudo ruim, da música ruim, de tudo ruim. Muitos irmãos que estão naquele umbral grosso, né, ficam sabendo das festinhas e, vamos lá, tal. Mal sabem eles que já tem a equipe prontinha para resgatá-los. Então eles resgatam de forma coletiva todos aqueles, para ver se acaba realmente com esse umbral grosso. Parece... Eles caem direitinho, graças. E parece que, segundo algumas notícias do plano espiritual, que está havendo um acelerado processo de reurbanização dos umbrais. Talvez aqueles umbrais que a gente vê nas obras de André Luiz, muitos deles já nem existam mais.
naquela condição negativa, ruim, feia, baixa, depressiva. Mesmo porque espíritos daquela categoria não habitarão mais esse planeta. E quando eu falo planeta, não é só a crosta terrestre, não. Mas as entranhas do planeta e os planos espirituais que rodeiam o nosso orbe, né? Então esse pessoal, obviamente, está em acelerado processo de degredo. Muitos deles. Fala. Com relação ao Brasil, eu ouvi, eu quero que você me confirme, Sim. que Ismael, ele sabia que ele ia ter uma tarefa muito árdua no Muito. Brasil, porque iria reencarnar no Brasil espíritos muito rebeldes. Exato. E ele aceitou o desafio. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro, né? Se a gente for pegar o Haroldo Dutra que conta essa história. Eu não sabia. Se vocês buscarem no YouTube, vocês vão encontrar um encontro do Haroldo Dutra com o Divaldo Franco, né, em que pergunta-se a questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pô, mas será que a gente é pátria do Evangelho mesmo? Com 60 mil assassinatos por ano? Nem na guerra da Ucrânia está tendo tanta morte assim. 60 mil assassinatos por ano aqui no Brasil. Casos de corrupção, é mensalão, é petrolão, enfim. Peraí, cadê o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho? Onde que se enquadra? Aí o Haroldo Dutra começa a citar trechos desse livro, psicografado pelo Chico, né? Autoria do Humberto de Campos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E que aí ele fala desse trecho em que Ismael, reunido com Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: Ismael, você vai pegar aqueles inquisidores, aquele pessoal das cruzadas, pegar os bárbaros, né? Aí o Ismael pensa, que esse sujeito vai pedir? Reencarna tudo no Brasil, tudo vai reencarnar aqui no Brasil. E foi o que aconteceu. Todo esse pessoal mais pesado veio para cá. Mas onde que está o coração do mundo e pátria do Evangelho? Está justamente no processo de regeneração dessas almas. É justamente no processo de educação espiritual desses indivíduos. Quantas pessoas não resgatam seus crimes pretéritos no ambiente brasileiro? Quantos? Seja através da dor, seja através da sublimação, através do amor. Inúmeros. Milhares e mais milhares ao longo da nossa história, né? E nós detemos essa condição de coração do mundo e pátria do Evangelho. De celeiro do mundo nós já somos. Não sei se vocês sabem, mas praticamente metade dos pratos de comida servidos no planeta sai daqui do Brasil. E a tendência é aumentar. É 3 e 4 pessoas Né? que o Brasil alimenta, isso não sei se também é verdadeiro. Quer dizer, eu sei que uma quantidade assim absurda de pessoas. E a tendência é aumentar. Celeiro do mundo nós já somos. Pátria do Evangelho nós ainda somos. Somos o país mais católico do mundo. Não somos? O país mais espírita do mundo. O país onde as igrejas evangélicas estão crescendo muito. Quer dizer, qual país do mundo fala-se tanto em Jesus aqui no planeta, se não for o Brasil? Como que anda a questão das religiões na Europa? Estão morrendo. As igrejas na Europa, muitas delas estão virando bares, pubs, casas de espetáculo, estão fechando as portas. Enquanto que aqui no Brasil, convivemos harmonicamente em termos religiosos. Então, além de exportar a comida para o mundo, chegará o momento, isso já está acontecendo, em que nós iremos exportar espiritualidade para os demais habitantes do planeta. Para aqueles indivíduos talvez cansados das guerras, das batalhas, dos combates, das perdas, encontrarem algum alívio espiritual, alguma orientação. A função nossa, de todas as religiões que estão em solo brasileiro, é nobilíssima. E a coisa está andando num passo assim tão acelerado que em pouquíssimas décadas nós vamos ver o nosso país atingir um grau de preponderância sobre as demais nações. Não preponderância militar, mas preponderância talvez intelecto-moral. Fala, Donizete. O próprio Tiradentes veio resgatar aqui, aquele menino João Hélio veio resgatar aqui, entre outros. Nossa, entre outros inúmeros, se contam aos milhares, né? Esses são aqueles talvez tá no número dos mais conhecidos, mas aos milhares nesse processo de resgate. Eu penso assim, a gente estuda muito, né? Muito intelecto, mas a prática é muito difícil, né? E eu
acho que você fica, o governo faz isso, o nada tá errado, tem isso aqui. Assassino, não sei o quê. Mas a gente não. A gente próprio, gente. Se eu não me suporto, se eu, assim, né, fica analisando você primeiro. A gente, vamos mudar o orgulho da gente, a vaidade, uma coisinha. Uhum. É muito difícil, né? É muito difícil. Oh, tem que ser pra mim, eu tenho que trabalhar aqui. Exato, mas é isso mesmo. Ó, Eu não sou preocupada, todo mundo fica, às vezes, nos estudos falando muito de reencarnação. Ai, o que você... Eu falei, não me interessa. Eu não penso isso, penso agora. Tá certo. Pra mim já me basta. Perfeito, perfeito. Eu tô pensando assim. Mesmo porque o passado nosso já passou. Não tem como voltar atrás e refazer. O futuro está em processo de construção. Construção pelo quê? Pelas atitudes do presente. Então, se a gente quer uma boa encarnação, numa próxima existência, se a gente quer um bom desencarne, né, ficar num bom lugar no plano espiritual, depois uma boa encarnação aqui na Terra, se Deus quiser, temos que trabalhar no agora, no hoje. E por que é tão difícil? Porque combater o orgulho que está enraizado em nós é muito complicado. É um vício que a gente traz de milênios. E talvez só agora que nós estamos nos conscientizando da necessidade de combater o nosso orgulho. Né? Que é a principal chaga nossa e que é difícil. Né? Chico mesmo, ele dizia, né, ele diz que aos outros eu dou o direito de ser função. E a mim o dever, a obrigação de ser cada vez melhor. Perfeito. E essa melhora acho que já começa na reforma íntima, né? De observar não aquilo que incomoda no outro, que me incomoda naquele outro ser, por que está me incomodando, né? Essa reflexão, esse ir para o alto da montanha e ver de uma outra perspectiva, sair da bolha, né? É um processo, na teoria é muito lindo, realmente na prática é difícil. E é até doloroso, né? É doloroso. Mas é o caminho, não tem jeito. Exato. É esse o caminho que nós devemos trilhar para poder construir aquilo que Jesus caracterizava como sendo o reino de Deus. Quando Jesus falava do reino de Deus, eu tenho certeza que os apóstolos pensavam num reino. Os apóstolos dele pensavam num reino, tal, castelo, Jesus, cetro, coroa. E em verdade o reino de Deus é uma construção espiritual. É uma construção interior. Que é feita ao longo de séculos de muito sacrifício e renúncia, mas que é algo que não passa. É algo que uma vez construído, não se derruba e que vai se refletir naturalmente na paisagem fora de nós. Daniel, essa aristocracia nova e intelecto-moral que você falou durante a palestra, eu entendo que ela vai ser construída por meio da sabedoria, da aquisição de sabedoria e conhecimento, pessoal. De vez em quando muito de conhecimento, o conhecimento vai mudar. E eu concordo com isso. Sem conhecimento, vamos dizer, o ser humano e a espiritualidade não se desenvolve. Como que esse desenvolver, que parece que realmente, como você fala, é meio confuso. Parece que está uma bagunça. Não está uma bagunça, como você mesmo falou. Você tem uma ordem. Mas às vezes, tantos jovens, que pensa do meio, pensa do outro, mas você pensa isso aí, da onde você tirou isso? A minha opinião. Não precisa nem te explicar da onde é aquilo. A minha opinião, tirou isso aí da onde. Exato. Mas tem que ter, a gente, como espíritas, a gente tem a Bíblia, né, segundo o Espiritismo, para se basear. Né? Então, da onde que a minha ideia vem do livro sagrado, a gente segue aquilo. Mas eu vejo muitas pessoas com muitas opiniões e não tem de onde se basear aquilo. É uma opinião mundana, né? Mas, exato. Eu não sei se existe eu queria entender um pouco mais como que seria um plano para ter uma evolução, porque parece que está pulsado, né? Eu não sei se talvez eu me conhecer tanto. Porque o negócio vai funilar, realmente vai. Agora tudo certo. Mas isso passa muito pelo caminho da dor também, como a Cláudia disse, passa muito pelo caminho da dor. Porque a partir do momento que eu tenho ideias equivocadas sobre o que é a vida e sobre o que eu tenho que fazer aqui, se eu tenho ideias equivocadas, automaticamente eu vou tomar atitudes equivocadas.
E se eu tomo atitudes equivocadas, vou ter um choque de retorno. E através da dor, das limitações, do sofrimento, que o indivíduo vai aos poucos sendo realocado daquele caminho que ele se encontrava para um caminho mais correto. É um processo paulatino. É um processo que vai acontecer de pouco em pouco. E outra coisa, a força do exemplo também tem um grande espaço nisso daí. Kardec até coloca aqui nessa obra, nesse capítulo mesmo, que ele fala que muitos indivíduos que são maus por influência. Que se eles sofressem uma influência positiva desde a infância, eles não seriam maus. Eles adotariam pensamentos positivos e condutas enobrecidas. Então, além da lei de causa e efeito agindo o tempo inteiro em todos nós temos a força do exemplo das boas pessoas que estão ao nosso redor, que pode contaminar positivamente aqueles que têm essas ideias equivocadas. E eles vão passar a enxergar a vida sob um outro prisma, um outro ângulo, de uma outra forma. E é algo paulatino também. É que assim, a gente tem pressa, mas Deus não tem pressa. A gente fala assim, nossa, vai demorar o quê? Décadas para poder acontecer, séculos. O que é 1 milênio para Deus? Não é nada. Rigorosamente nada para quem é eterno. Não é nada. Uma pandemia dessa não já deu uma... Eu tenho certeza que é o seguinte, muitas pessoas, obviamente não todas, mas muitas pessoas começaram a questionar os valores que possuíam. Quando começaram a perceber o seguinte, pessoas mais próximas morrendo, gente passando fome, desespero e sofrimento por aí. Então talvez através desse choque, desse chacoalhão, muitos, não todos, começaram a questionar qual a real significação da vida. Qual o real significado da vida? Muita gente, né? Então, por isso que se fala que está tudo encaixado nos seus devidos lugares, né? Mas a pandemia está acabando, está no finalzinho, né? Finalzinho da pandemia. Beleza. Mas a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer depois. Porque ainda estamos em processo de transição. E parece que só em 2057 queremos entrar definitivamente no nível de regeneração. 2057. Ai, que beleza. 200 anos do que mesmo? Do lançamento do Livro dos Espíritos. Nossa, que coincidência. Né? Exato. A partir do dia 18 de abril, só foi 18 de abril, né? 2057, uma coincidência? Não há coincidências, né? Então, puxando o lado aqui do Espiritismo, o Espiritismo é colocado por Kardec aqui como sendo uma mola propulsora desse advento, né? Dessa aristocracia intelecto-moral. E por que o Espiritismo e não as outras religiões? Porque o Espiritismo, ele acelera esse processo. As outras religiões são ruins, não valem nada? Não é nada disso. Pelo amor de Deus. Aqui eu estou falando que a doutrina espírita acelera mais esse processo. E por quê? Porque mostra pra gente que o que estamos sofrendo agora tem a sua explicação lá atrás. Mostra pra gente que o que fazemos agora apresenta repercussões lá pra frente. Então, se eu sei que aquilo que eu estou passando aqui agora vem das minhas ações no passado, e se eu sei que as minhas ações de agora terão repercussões necessárias no futuro, eu tenho que reformar o meu jeito de ser. Eu não posso ser aquela mesma pessoa de antes. Eu não posso ser aquele sujeito egoísta, orgulhoso, viciado em inúmeras coisas. Eu não posso ser aquela pessoa negativa, mal-humorada, medrosa. Não posso. Eu tenho que mudar meu jeito de ser. Porque se eu for tudo isso, eu vou sofrer mais para frente. É lei. Né? E não interessa a religião onde eu vou me encontrar. Vou sofrer o choque de retorno. Então, por isso que fala que o Espiritismo é poderoso meio de regeneração da humanidade. Porque mostra pra gente quem nós somos, de onde viemos, para onde a gente vai. Coloca nas nossas mãos a responsabilidade. Então, é justamente esse movimento filosófico, que é o Espiritismo, que, segundo Kardec, aumentando o nível moral, não haverá um decréscimo ou diminuição da inteligência, pois a doutrina reclama discussão e luz para ser compreendida e daí aceita. O Espiritismo não só aumenta a moralidade,
mas a inteligência também. O que Kardec nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Porque a fé reclama uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se crê. E para você ter uma fé robustecida, não basta crer. Você tem que compreender. Então a doutrina nos faz compreender o que é a vida. E nos compreendendo a vida, obviamente, faz com que o nosso nível moral se eleve. Eu fico imaginando o dia em que os postulados espíritas estiverem espalhados por todo o planeta. No dia que todas, ou pelo menos boa parte das pessoas tiverem consciência do que é a reencarnação, do que é a lei de causa e efeito. Falando dos políticos, né? Um político assim com consciência de reencarnação e de lei de causa e efeito, será que ele roubaria? Será? Um assassino, sabendo das consequências do seu ato no futuro, será que ele mataria alguém? Um indivíduo, né, que se dedica lá ao crack, à cocaína, será que saberia, né, dedicaria com o vigor que dedica, sabendo das consequências para as próximas encarnações? Por isso que se fala que a doutrina é poderoso elemento de moralização das pessoas. Começando, obviamente, por nós mesmos, que somos os primeiros ouvidos que estamos escutando tudo aquilo que foi dito. Mais alguma coisa? Para a gente ter um exemplo, só um exemplo, eu incito vocês a fazer a seguinte coisa: peguem o livro Nosso Lar e busquem informações sobre o governador de Nosso Lar, para que a gente tenha um exemplo do que é uma aristocracia intelecto-moral. A cidade espiritual de Nosso Lar é dividida em 6 ministérios. É uma cidade interessante, porque a cidade tem prefeito, né? Nosso Lar tem um governador. E as cidades têm secretarias. No Nosso Lar tem ministérios. Então lá tem 6 ministérios, com 12 ministros cada um. Né? Mas quem organiza tudo e administra tudo é o governador, né? Que manda em todo mundo lá. Depois vocês peguem o livro Nosso Lar e busquem lá o que o governador de Nosso Lar faz. Né? Quando o livro Nosso Lar foi psicografado em 1938, alguma coisa assim, quando a história se passa, né? 38, 39, estava se comemorando o aniversário de número 114 da administração daquele governador na cidade de Nosso Lar. Não sei se ele está lá até hoje, não sei, às vezes já demandou planos superiores, ou até já reencarnou aqui. Quem sabe vai ser um senador da República? Quem sabe um bom governador, um bom presidente? Vai saber, porque nós temos certeza. O caso de Emmanuel é emblemático. Eu sempre cito aqui. Quando se fala em país e corrupção e tudo mais, sempre penso em Emmanuel. Emmanuel hoje, 2022, deve estar com seus 25 anos de idade, ou chegando perto. Né? Imagine esse indivíduo no ramo da educação ou no ramo da política. Da justiça também. Né? Da justiça. E não é ele o único que reencarnou aqui no nosso planeta. Há muitos, mas muitos outros. E no seu devido tempo, eles vão botar as caras. Talvez. Talvez. Que assim seja, que reconheçamos mesmo, né? Que o nosso planeta está precisando. Semana que vem, continuando aqui, nós vamos falar a respeito do quê? Dos desertores. Daqueles que entraram no Espiritismo, às vezes ficaram anos na doutrina e de repente resolveram sair. O que Kardec tem a dizer a respeito deles? Ok?